alegres estamos porque louvamos a Deus pelos grandes feitos que Ele já fez, faz e fará. E ele termina dizendo: incomparáveis são as promessas de Deus para mim e para você. Semanalmente nós entramos no ar, transmitindo um culto que é a Deus, tentando pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as boas novas da salvação, através do Senhor Jesus. E a gente tenta, né, falar um pouco da palavra de Deus, sem fazer propaganda de religião, sem fazer propaganda de igreja ou de denominação. E a gente procura não fazer nenhuma promessa, porque as promessas são de Deus para cada um de nós, são individuais. Então a gente tenta ser o mais que possível bíblico. E essa noite está conosco, né, o irmão Eribaldo, que eu sou esposa Geilda. Que Deus possa estar abençoando o amado casal. E o irmão Eribaldo estará nos trazendo a palavra nessa ocasião. Palavra de Deus, palavra que Deus tem para mim, palavra que Deus tem para você. Queria chamar o irmão Eribaldo. E ele estará pregando a palavra de Deus. Não aquilo que nós desejamos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Porque é assim Deus quer que nós façamos. Vamos ouvir. Primeiramente, agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor Jesus que nos resgatou das trevas, da tristeza e nos encheu de alegria para estarmos aqui falando desse amor que é incondicional, um amor que transcende todo e qualquer conhecimento, todo e qualquer entendimento. E para a gente dar início a essa palavra que nós trouxemos hoje, nós vamos falar sobre uma pessoa muito importante que foi até usada por Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e nós vamos falar de Naamã, um homem poderoso, um homem que era comandante do exército do rei da Síria, né? Ele era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Então nós vamos ler o capítulo 5, alguns versículos, e nós vamos meditar nessa palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos aqui agradecer por esse momento grandioso que o Senhor nos proporciona. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando todos aqueles que estão nos assistindo pela TV, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Senhor, que o Senhor esteja tocando, Pai, em qualquer lugar no coração, Pai, no corpo, o que essa pessoa estiver passando, Senhor, de mente, do psicólogo, Pai, ó Deus, do psique, que ele seja tocado agora pela Tua mão poderosa, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos, que o Senhor nos use como instrumento do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Pai. Amém. Irmãos, falar de Naamã é falar de uma pessoa que precisa, que nos ensina algumas lições. Esse texto nos ensina algumas lições. Então vamos ler aqui rapidinho algumas passagens, alguns versículos, para que a gente entenda o que Deus tem para falar com cada um de nós. Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém ele era o quê? Leproso. Era um homem que tinha status, mas ele tinha um problema interno e que ninguém poderia saber. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel.
Irmãos, vamos pular agora para o versículo 9. No versículo 9 diz assim: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou. Essa palavra é uma palavra que nos chama a atenção. Naamã muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Palavra do Senhor. Algumas lições precisamos tirar desse texto, porque Deus, quando escreve, ele não escreve de qualquer maneira, e nós precisamos entender o que Deus quer nos falar nessa noite. Nós precisamos entender o que ele quer nos falar para cada um de nós. Primeiro, Deus muitas vezes coloca alguma dificuldade em nossas vidas, e a dificuldade dele nesse momento era a lepra. Para você pode ser financeiro, para você pode ser ou qualquer outro tipo de doença, um problema familiar, um filho nas drogas, para que nós possamos ser curados da nossa arrogância. Naamã, quando saiu, ele era um homem poderoso. Quem era Naamã? Era um homem poderoso. Mas Naamã, ele tinha um problema com ele. Ele era arrogante. Ele foi um homem utilizado por Deus para ganhar a guerra. Ele era o comandante do rei da Síria. Ele tinha poder, ele tinha nome, mas ele era leproso.